Graça e paz, igreja, nós estaremos dando prosseguimento ao ensino da carta que o apóstolo Paulo enviou a Filemon, e com isso nós vamos avançando para o coração desta carta. É claro que, na medida que nós vamos pregando com base no texto bíblico, nós vamos seguindo a didática de Deus, nós vamos seguindo, por assim dizer, a agenda de Deus. Então, o texto, nessa exposição sistemática e contínua de uma carta, requer de nós abordarmos aquilo que o texto está ali expondo. E com isso nós vamos falar naturalmente da justificação pela fé. Por isso que eu disse que nós vamos estar se aproximando do coração da carta, usando o exemplo do apóstolo Paulo na defesa de um escravo que fugiu e que agora estava sendo devolvido ao seu senhor de escravo. Mas hoje nós vamos falar mais especificamente de um sentimento que o cristão deve ter diante do seu chamado. O voluntarismo cristão, ele é fundamental e ele faz parte da nossa identidade como um todo. De cada um que aqui está presente, se não existir o voluntarismo, isso está em desacordo com a identidade que você recebeu por estar em Cristo e por Cristo. Então nós, como cristãos, entendemos a proatividade do cristão em se dedicar à obra do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, logo no versículo 8 e no versículo 9, ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar. E de onde surgiu essa confiança no apóstolo Paulo? Para entender que aquilo que ele estava apresentando diante de Filemon seria correspondido com algo pertinente à identidade de um verdadeiro cristão. Nós aprendemos nesta carta, lá no versículo 1, que o apóstolo Paulo diz que Filemon é um cooperador. No versículo 5 diz que ele ouviu falar do amor e da fé de Filemon. E esse amor e essa fé de Filemon produziu algo prático, em que, lá no versículo 7, as entranhas dos santos foram recriadas. Aquilo que causava uma perturbação na igreja, independente de qual seja o motivo, a circunstância. Independente de todas as oposições que se levantavam contra a igreja. Filemon, sendo um cooperador daquela obra, ele era um instrumento para acalentar, apaziguar, ou para exercer uma influência nos demais, em que essa influência gerava um conforto diante das circunstâncias. Isso demonstra que a nossa identidade como igreja é gerar conforto. E o que temos gerado para o nosso próximo? Eu nem digo de maneira mais generalizada, agora estou apontando para dentro da igreja. O que eu tenho sido para o Senhor como instrumento em recriar as entranhas do meu próximo? E do meu próximo mais imediato, que é a família de Deus que aqui está reunida, que tem, sim, na palavra de Deus, a sua prioridade. Ainda que eu tenha que amar todos como imagem e semelhança de Deus, eu recebo da parte de Deus uma prioridade. Eu entendo que eu tenho uma responsabilidade, como verdadeiro cristão, de estar sendo usado por Deus para recriar, para trazer conforto, para ser uma bênção para todos que aqui estão reunidos em nome do Senhor. Veja que o voluntarismo do nosso Senhor Jesus Cristo, na justificação que nós temos diante do tribunal de Deus, é um exemplo para nós. Em Gálatas capítulo 1, versículo 4, a palavra de Deus diz que o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus. Cristo veio fazer a vontade de Deus. Deus, o seu Pai. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que isso procedeu também da vontade do Filho. Não há desarmonia entre Deus Pai e Deus Filho no propósito salvífico da nossa justificação. Não há desacordo entre os nossos relacionamentos aqui, da nossa identidade que recebemos em Cristo e por Cristo, daquilo que eu tenho como chamado para servir o meu próximo. Se há uma dicotomia, isso deve ser lançado por terra, porque importa que nós sejamos maduros na fé, crescendo constantemente na santificação, com a estatura de varão perfeito, não por nós mesmos, mas pela obra que Deus fez em nós, e essa obra não é em vão. Nenhuma
pessoa que aqui está reunida em nome do Senhor Jesus Cristo deverá demonstrar que aquilo que Deus fez em você particularmente é algo em vão. É por isso que em João capítulo 10, versículo 17 e 18, por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então veja, diante dessa identidade de Filemon, que aqui a carta apresenta desde o início, e é importante nós falarmos sobre isso, porque isso constrói todo o argumento que o apóstolo Paulo vai usar para defender o escravo fujão diante do seu senhor. Paulo vai convocar aquilo que Filemon é, assim como o pastor, ele convoca, quando ele se dirige a vocês, aquilo que vocês são em Cristo e por Cristo, a fazer o que deve ser feito. Seja como um instrumento de Deus das mais simples atividades na igreja, seja nas mais complexas, como é pregar a palavra a pessoas ímpias e demonstrar através do seu chamado a verdade de maneira inabalável. E isso tudo reflete a nossa identidade, porque sabemos que nem todos que aqui estão, eles estão no mesmo nível de fé. Nem todos receberam a medida dos dons que Deus tem, segundo a sua vontade, para distribuir. E é por isso que a palavra de Deus trata a igreja como a multiforme sabedoria de Deus nessa diversidade do corpo de Cristo. Ora, não somos feitos apenas de pé, mão, de boca, olhos, ou seja, qual for o dom que Deus estabelece. Deus estabelece o dom na igreja de maneira multiforme, para que nós, nesse amor que Ele demonstrou através do Seu Filho, impacte as nossas vidas, o nosso chamado, o nosso ministério, seja ele qual for, meu irmão. Lavar prato, limpar o banheiro, pregar a palavra, ou seja, qual dom que seja mais visível ou menos visível na igreja. O que um faz reflete no demais, porque todos nós pertencemos ao mesmo corpo. Ainda que Deus tenha o seu arbítrio em escolher e colocar cada um aqui na sua devida posição para que esta obra avance, Deus estará usando você não de maneira frustrada, não de maneira ineficaz. E muitas vezes nós não veremos o fruto visível do nosso trabalho. E nem por isso você deve ser frustrado também. E aí Paulo vai falar dessa confiança de mandar o que convém. Nós aplicamos a disciplina, nós recebemos a disciplina, porque convém representarmos de maneira visível os nossos frutos que obtivemos pela mudança que Deus fez em nós, esse novo nascimento. Veja em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2, diz que Paulo, ele tinha autoridade. E nós vemos isso espalhado em toda a Bíblia. Inclusive Paulo, nós veremos ele falar que o evangelho que ele prega, o evangelho de Paulo, mas não é porque era de Paulo necessariamente como algo intrínseco do conhecimento e da mente de Paulo, mas é porque ele recebeu de Deus aquela mensagem de apresentar o verdadeiro Cristo. Essa é a nossa principal missão, manifestar a verdade sobre Cristo. E nisso você recebe autoridade, porque você é a igreja do Senhor, e a palavra de Deus diz que nós somos baluartes, fortalezas, que permanecem intrépidas diante de qualquer circunstância, em nome da verdade, porque nós, como igreja, somos chamados para sustentar a verdade. E ele diz: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança a ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Paulo está dizendo aqui que muitos o acusavam de estar andando segundo a carne, que a própria presença física do apóstolo Paulo era uma presença fraca. Nós vemos na carta a Filemon que ele, no versículo 9, diz que ele já está velho. Que ele, estando velho,
ele também é um prisioneiro de Cristo. Como alguém velho e prisioneiro de Cristo poderia estar usando de autoridade agora contra um senhor de escravo e dizendo: eu tenho autoridade para te mandar? Porque nós já pregamos em outra oportunidade sobre essa mesma carta, dizendo que a sua identidade não é algo que é intrínseco a você. Você é algo em Cristo e por Cristo. Paulo está exercendo a sua autoridade em Cristo e por Cristo, ainda que ele seja um velho e ainda que ele seja um prisioneiro. Ainda que nas condições naturais deste mundo ele esteja em desvantagem contra o senhor de escravo. Ou como nós podemos assim dizer de maneira mais genérica, nós podemos estar em desvantagem contra os magistrados desta nação, contra aqueles que têm o poder da espada, contra todos aqueles que se levantam contra a palavra de Deus, independente das circunstâncias. Nós permanecemos o mesmo, não porque nós somos quem somos por nós mesmos, mas porque a nossa identidade permanece em Cristo Jesus, que nos chamou para uma missão específica de vivermos para a glória dele. E aí ele vai dizer no versículo 9, no versículo 11, para que não pareça que, como se quiser intimidar-vos por carta. Nós não aplicamos a disciplina para que vocês se sintam diminuídos. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem que o pastor está sendo duro, que o pastor está sendo enérgico, ou que a liderança está sendo, de alguma maneira, meio que impiedosa, não se colocando num lugar. Mas nós não destruímos a verdade em detrimento da comunhão, nós não destruímos a verdade em detrimento de um conforto que gera uma vã esperança. Percebe que há uma linha aqui que nós não podemos ultrapassar? Quando a verdade está em jogo, para o seu próprio bem, é necessário muitas vezes que ela venha em forma de dor. Venha em forma dura, para que a sua vida seja impactada com essa verdade e não que você age de maneira indiferente. E quantos estão indo para o inferno ou estão trilhando caminhos escorregadios, vivendo uma vida indiferente? Mas nós somos convocados a sermos também sentinelas. Sentinelas da verdade. Anunciar o perigo, porque o meu próximo que aqui está também é uma responsabilidade minha. E eu estiver ali negligente com o perigo, Deus vai requerer. É por isso que o apóstolo Paulo diz que eu nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então o sangue de vós não está sobre mim. Quem pode repetir essas palavras? Quem pode estar aqui trilhando o seu chamado, entendendo que o seu próximo precisa ser avisado dos perigos, caindo em problemas graves nas suas vidas sentimentais, nas suas vidas seculares, nos estudos, na faculdade? Nós não deixamos de olhar para todas as áreas da vida do meu próximo. Nós precisamos estar atentos aqui, não porque nós somos fiscalizadores da vida alheia, mas porque eu me importo. Eu tenho comunhão com o meu próximo. E se algo acontece com ele, eu sendo parte desse corpo, acontece comigo também. Mas Paulo, mesmo diante dessa autoridade, porque as suas cartas dizem são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível, pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Aqui nós vamos extrair apenas, no primeiro momento, que aquilo que Paulo é, ele é em todo lugar. Aquilo que Paulo faz não pode ser diferente do que ele faz no seu privado. Seja Paulo estando por carta, seja Paulo estando presente, seja vocês estando aqui na igreja, seja vocês ao saírem dessas portas e indo para suas vidas particulares, suas vidas privadas, elas nunca estão privadas da presença de Deus, dos olhos de Deus. Mas um espírito voluntário não é um espírito que anda segundo a aparência para ser elogiado. Não é um espírito que anda segundo uma condição em que ele esconde o seu pecado para que ele não possa ser questionado. Se nós trilharmos o caminho do amor e de um amor voluntário, não importa aonde nós estejamos,
Porque os nossos olhos vão estar sempre olhando para os olhos de Deus. E é por isso que Paulo, no versículo 9, vai dizer: todavia, diante da minha autoridade que eu tenho para te mandar, era como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, não olha para a minha condição de prisioneiro, a minha autoridade aqui é de Cristo. E por que ele tem essa confiança? Porque ele sabe, através das obras que Deus fez na vida de Filemon, diante do testemunho que Filemon já apresentava em relação à fé e aos santos, essa confiança ela aumentou, porque esses frutos demonstrados na vida de Filemon agora estariam colocadas em xeque diante daquilo que ele precisava fazer em relação a Onésimo. E Paulo convoca a obra de Deus na vida de Filemon. Nós convocamos todos os dias, através dos nossos contatos, das nossas lições, dos nossos estudos, da comunhão de estarmos juntos, tanto presencialmente ou de alguma outra forma, nós convocamos a obra que Deus fez na sua vida, na vida de cada um. E veja, Paulo diz que Filemon era um cooperador, fruto apresentado. Filemon ajudava os santos. Filemon tinha fé. São credenciais de um cristão. E é essa credencial que ele apresentou através da sua vida que Paulo tem confiança. Tanto por Deus fazer uma obra, como por essa obra estar sendo confirmada nos frutos de Filemon. É por isso que Paulo tem confiança e não usar a sua autoridade contra Filemon, mas usar o quê? O caminho do amor. O caminho do amor. Ora, não aprendemos que Filemon, ele demonstrou que amava os santos? Não aprendemos que Deus faz uma obra e essa obra ela vai manifestar através de frutos? E Filemon não demonstrou esses frutos? É por isso que Paulo não tem preocupação sobre aquilo que ele vai pedir, mas ele vai relembrar Filemon de quem ele é e de como ele deveria agir segundo o padrão cristão, que entende que todo homem deve ser elevado à dignidade de imagem e semelhança de Deus e não pode ser tratado de qualquer maneira. Se nós não devemos tratar nem os demais ímpios que caminham como tolos, negando Deus, quanto mais aqueles que estão aqui dentro. Se Onésimo é um irmão em Cristo, por que Filemon faria diferente com ele? Por que Filemon não cuidaria das entranhas de Onésimo? Se Onésimo é um irmão em Cristo. Não, mas as circunstâncias sociais colocavam uma divisão enorme entre um escravo e o seu senhor. Quanto mais um advogado que era um prisioneiro e velho, sem forças, para advogar uma causa que era perdida. Onésimo saiu fugido da presença de Filemon. E se nós pudéssemos extrair algumas outras questões aqui, tudo indica que ele saiu roubando, devedor. E aí a situação de Filemon fica deveras grave diante da justiça que havia naquele momento. Mas Paulo vai convocar o caminho do amor. Todavia, peço-te antes por amor. Por amor. E pedir por amor é pedir para que você seja voluntário. Se entregar a um amor voluntário. Paulo não está tirando a autoridade de Filemon em usar a disciplina contra o seu escravo fujão. O que Paulo está dizendo aqui é que, ainda que ele tenha a autoridade para mandar Filemon fazer o que ele deve fazer, porque Cristo fez uma obra na vida de Filemon, então Filemon era devedor a Cristo. E essa obra ela não foi feita de qualquer maneira, ela foi feita usando Paulo como instrumento. Percebe? Paulo está sendo usado como instrumento de Cristo para fazer uma obra em Filemon. Já que Paulo pregou o evangelho há 2 anos na Ásia, e esse evangelho alcançou Colossos, e ao alcançar Colossos, quem está em Colossos? Filemon, que se estende ali com a sua igreja, com a igreja que estava na sua casa. Ainda que Paulo não tenha sido um instrumento direto
e que ele tenha sido um instrumento indireto, não tira o fato de que Deus usou Paulo. E nesse sentido, pela essa obra grandiosa que Filemão recebeu na sua vida, Filemão deveria ser constrangido, ser lembrado daquilo que Deus fez por intermédio de Paulo, para que agora ele usasse da mesma benignidade com o seu escravo. Porque a lei local iria dar toda a autoridade para Filemão fazer o que ele quisesse com o seu escravo. Então Paulo vai lembrar. Lembra daquilo que Deus fez na tua vida. E eu já tenho ouvido falar do teu amor. Então eu não tenho dúvidas de que você mais uma vez vai demonstrar com um exemplo prático a obra que Deus fez no teu coração, Filemão, ele vai olhar para Onésimo e não vai mais olhar para Onésimo como ele olhava em outro período. Assim como nós não olhamos mais uns para os outros antes daquilo que Deus fez em nossas vidas. Por entender que Deus, de fato, operou em nossas vidas uma obra sobrenatural. E essa obra sobrenatural gera em nós um impacto voluntário proativo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21, diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo, ao qual seja a glória para todo o sempre. Quando nós falamos de voluntarismo, nós não estamos dizendo que esse voluntarismo nasce de maneira autônoma em você. Quando Paulo convoca o caminho do amor, ele está convocando uma obra que Deus fez eficazmente na vida de Filemão. E veja que o texto do escritor de Hebreus vai dizer que quem opera essa obra voluntária no nosso coração é o próprio Deus, segundo a sua vontade, em Cristo e por Cristo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: porque Deus é o que opera em vós. Ora, meu irmão, eu não posso diminuir o peso dessa passagem. Eu não posso crer de outra forma que Deus não tenha operado em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Se Deus é o que opera em vós o querer e o efetuar, esse ato voluntário de se entregar à causa de Cristo e operar com amor, demonstrando cada vez mais a eficácia da vontade de Deus sobre as nossas vidas, eu não vou ter receio de como vocês vão tratar uns aos outros. Eu vou me sentir confortado, saber que a igreja do Senhor Jesus Cristo caminha como ela deve caminhar. Que quando um voluntário ele está empenhado, ele não está fazendo por aparência, ele não está fazendo para atrair para si mesmo algo que não lhe é devido. Ele está fazendo isso de maneira voluntária. Seja onde quer que nós estejamos, nós vamos estar com o espírito voluntário. Não é porque eu vou estar na aparência ou no campo de visão para ser exaltado. Eu vou estar no ponto certo que Deus me colocou para fazer esta obra. Não segundo mais a minha vontade, mas segundo a vontade daquele que me chamou. É por isso que nós vemos o salmista, no Salmo 51, versículo 12, dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Isaías também, quando ele está diante do trono de Deus, e eis que ele olha para o Senhor, ele não tem dúvida. Quando há pergunta diante de nós: a quem enviarei? A quem enviarei? Não há outra resposta senão: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós não temos repetido essa resposta diante daquilo que Deus tem feito na igreja Fiéis à Palavra? Claro que sim. Eu não preciso ter dúvida sobre isso. Se nós somos o corpo de Cristo, há a natureza, a identidade, a essência de um espírito voluntário. E eu tenho certeza que todas as áreas da igreja serão ocupadas por um espírito voluntário.
ainda que não tenhamos as pessoas ainda para ocupar todas as áreas, mas aquelas que estão sendo ocupadas, se você é quem você é em Cristo, independente daquilo que você é na sociedade, independente daquilo que você produziu, e lembre-se, nós vamos olhar para a carta e veremos um jogo de palavras em que Paulo vai chamar Onésimo, que tem um sentido, que tem um entendimento do seu nome ser útil. E o cristão, ele é útil. Não tem como você olhar para o cristão e dizer que ele é um inútil, ainda que você tenha chegado aqui na igreja com esse sentimento de derrotas, de bagagens, de não ter produzido nada no mundo. O que você produziu para que o Brasil crescesse de maneira econômica, de maneira eficaz? O que você produziu para receber um título de um prêmio Nobel, seja de literatura, de ciência ou qualquer coisa? Eu creio que não tem nenhum aqui cientista, mas eu gosto de dizer uma coisa: por mais que você tenha produzido algo para a sociedade, mas você desvirtuou o propósito da glória de Deus, a Bíblia vai te chamar de tolo, de inútil. Porque o fim de todas as coisas é a glória de Deus. E por mais que você esteja aqui, com todas as suas bagagens, que você precisa lançar fora e tomar a cruz de Cristo. Isso é um processo que nós vamos estar caminhando, trilhando na santificação, amadurecendo, para que cada vez mais Cristo seja visível em mim. E quando Cristo está visível em mim, você não vai chamar o seu irmão de inútil, porque você está vendo a obra que Deus fez na vida dele. E essa obra não pode ser desassociada daquilo que ele vai manifestar como fruto. Assim como nós olhamos para Onésimo. Olhamos para Onésimo com um espírito voluntário, olhamos para Onésimo como um cooperador de Cristo, e Onésimo agora, ele mesmo outrora sendo inútil, ele está sendo devolvido para o seu senhor de escravo como alguém útil. A nossa condição, ela muda completamente em Cristo Jesus, independente das circunstâncias. Paulo era um velho. Paulo era um escravo. E mesmo assim, Paulo, sendo também um prisioneiro, não tirava de Paulo a dignidade por ele estar em Cristo e a autoridade que ele tinha para pleitear diante do senhor de escravo a vida de um escravo fujão. É por isso que Paulo, entendendo que Filemão foi um fruto do trabalho dele, como está em Atos capítulo 19, versículo 10 e 11, em que por um espaço de 2 anos, ele, pregando a palavra na Ásia, muitos ouviram essa palavra, e essa palavra agora gerou um fruto chamado Filemão, assim como gerou um fruto chamado a Igreja Fiéis à Palavra. Eu tinha muito mais coisas para dizer, mas o tempo não permite, mas como nós estamos aqui pregando de maneira expositiva, eu paro aonde eu preciso parar, dentro do tempo que nos foi dado. Mas o mais importante é que nós já estamos construindo o entendimento de um espírito voluntário, de um espírito que se dedica a esta obra, olhando para aquilo que Deus fez em nós mesmos, e nunca para algo que é intrínseco a mim mesmo. Porque se eu olhar para mim, como eu olho, ou como eu olhava antes, ou como os homens ímpios, trilhando seus próprios caminhos, olham para si mesmos, nós vamos fazer um papel de tudo. Vamos melhorar, vamos deixar mais explícito. Nós seremos idiotas. Mas não é essa a nossa identidade. A nossa identidade em Cristo é de utilidade. Mas é uma utilidade que ela está focada na glória de Deus. E manifestar a glória de Deus. Então não tem erro. A fórmula é perfeita. Um espírito voluntário que se dedica a cumprir o seu chamado para que a glória de Deus se manifeste. Um espírito voluntário que se dedica a cumprir o seu chamado para manifestar que a glória de Deus seja cada vez mais visível. E aí nós podemos, enfim, falar as palavras de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A coroa, ela está lá,
porque Deus é fiel. Mas não é porque eu vou receber um prêmio, mas é porque Deus já fez uma obra em mim que me constrange. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o Teu nome nesta manhã e que cada vez mais possamos estar, Senhor, atentos ao nosso chamado, discernir as nossas atitudes, para que o Seu nome seja glorificado em todas as áreas das nossas vidas.